वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने
Lakshmirjasya cha bhakshasi jasyasti hridaya sambhit tvam nishingamaham bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Samsara sindhu uttarane hidayam jadi sad Sankirtanamrita rase ramate manoschet Premam budhau viharane jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Samsara sindhu uttarane hidayam jadi sad Sankirtanamrita rase ramate manoschet Premam budhau viharane jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam. Gauriya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru Guru Universal, disse que para reformar, para mudar a inclinação perversa das almas condicionadas, é o dever principal dos devotos puros. Os devotos puros estão sempre tentando mudar as concepções pervertidas dos materialistas deste mundo. E é algo realmente difícil. É algo praticamente impossível. Mas mesmo assim, podemos chegar a esse ponto. Mesmo assim, torna-se possível. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que todos os materialistas, eles estão desfrutando de coisas materiais neste mundo material e que eles não têm uma concepção sobre a realidade transcendental. Eles tendem a não pensar sobre o que ocorre quando eles abandonam o seu corpo. Se você perguntar para eles o que você alcançou, se você perguntar para um homem rico, para um professor, para um doutor, o que você alcançou, qual foi o seu objetivo? Ele vai dizer, eu tenho este dinheiro no banco, eu tenho estas propriedades. Isso eles podem dizer, que tem propriedades materiais. Mas com essas propriedades materiais, nós não podemos ir para a realidade transcendental. Com a ajuda das nossas propriedades materiais, nós não podemos ir para o universo transcendental, não é possível. Em primeiro lugar, Mahaprabhu quis dizer isto foi o que Mahaprabhu disse. Se você está realmente interessado em fazer Bhagavad Bhajan, de fazer uma vida devocional, adorar Krishna, em primeiro lugar você deve prestar atenção nestas instruções transmitidas por Chaitanya Mahaprabhu. É mais perigoso do que beber veneno. Se você quiser fazer Bhagavad Bhajan, ou se você estiver interessado em coisas materiais, isso não pode ocorrer ao mesmo tempo. A maioria das pessoas aceitam o Guru
o Vaishnava, sim, mas elas não aceitam o Guru e o Vaishnava com todo o seu coração. Elas não aceitam. Do centro do coração, elas não estão aceitando. Elas aceitam superficialmente, mas não com todo o coração. Prabhupada muitas vezes dava este exemplo. Como um gato ou um macaco. Os bebês, os filhotes de macaco, eles vão abraçar a mãe. A mãe pula de um lado para o outro. Mas o macaquinho, ela não se responsabiliza se o bebê vai cair. A responsabilidade é do bebê. Ele vai abraçar o corpo da mãe enquanto ela pula de um lado para o outro. E o gato vai morder o pelo do seu bebê de maneira suave. E ele se responsabiliza por transportar seus filhotes. Assim ele salva seus filhotes. Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia essa comparação. Ele dizia, aqueles que dependem do Jnana, Yoga e Karma, no caminho do Karma, no caminho do Yoga, eles são como esses macacos. Posso enumerar inúmeros exemplos nos quais yogis caíram dos seus processos, ou gyanis também, pessoas que acumulavam conhecimento. É um processo muito difícil, quase impossível. É um processo impossível. Mas Bhakti Yoga, ela tem uma modalidade efetiva. Se você chegou até um determinado ponto e você depois escorregou um pouco, você continua tendo a chance de continuar pelo seu processo. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava comparar os gyanis, os yogis, os karmis com os bebês, com os filhotes de macaco. E aqueles que fazem Bhakti Yoga, os bhaktas, ele comparava com os filhotes de gato. Nos kirtanas em bengalês, nós lemos que depois de deixar, que nós não temos utilidade nenhuma sem nos rendermos aos pés de lótus de Krishna. Bhaktivinoda Thakur escreve este verso. Ele diz, eu vou aceitar você como meu amo, e eu sou como seu cachorro. Tomara kokura. Esses lindos kirtanas descrevem essa rendição. Eu vou me render aos teus pés de lótus. Você pode me cortar, me jogar fora, eu sou seu. E finalmente eu alcancei a felicidade. Mas enquanto nós não nos rendemos aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas puros 100%, nós nunca sentimos uma satisfação. Algum tipo de insatisfação está no seu coração. Mas quando você se rende 100%, você sente satisfação. Agora a responsabilidade recai sobre o Guru Padapadma, sobre o Vaishnava puro. Você não tem que enfrentar mais problemas. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, esse é o dever de todos os gurus e dos Vaishnavas. Eles são tão misericordiosos que eles tentam mudar o gosto pervertido, o gosto contaminado da alma condicionada. Esse é o objetivo deles. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, salvar uma alma condicionada da prisão, da ilusão material de Mayadevi, dessa fortaleza,
É algo tão difícil. Salvar a alma condicionada das armadilhas de Maya é algo muito difícil. Durga significa fortaleza, prisão. Durga significa um forte, uma construção fortificada. É muito difícil sair. A alma condicionada, na verdade, ela também tem dificuldades porque ela esconde algo, ela reserva algo para si mesma. Algum outro tipo de privacidade, a alma condicionada quer manter. Ela não quer se render totalmente. Somente aqueles que querem se render totalmente, Krishna pode explicar. Então, finalmente, o poder do Guru pode entrar no coração do discípulo e transformá-lo. Caso contrário, é muito difícil. O Senhor Brahma já havia recebido o Kama Gayatri e Kama Bij, assim como estava escrito no Brahma Samhita. E depois disso, ele manifesta novamente esses passatempos. Ele vai raptar os bezerros de Krishna e seus amigos vaqueirinhos. E quando ele vai pedir perdão, ele vai dizer este verso. Eu vou deixar todos os meus esforços, pois o meu cérebro, minha mente, diz o Sr. Brahma, não são suficientes. Eu vou arremessar longe meus esforços materiais, para longe de mim. Eu vou, para servir você, eu vou jogar tudo fora, diz o Sr. Brahma. Namanti significa, Prabhupada costumava dizer, Nam significa não, como Namami, não ao falso ego. Tenho certeza que quando você presta reverências, você não está fazendo Namá somente a inclinação do corpo para frente. Todos prestam essa reverência, mas as pessoas não sabem o significado dessa reverência. Você tem que jogar seu falso ego para fora naquele momento. E aí misericórdia pode vir. Caso contrário, ela não vem. Como se você estivesse fazendo archana no seu quarto. Todos os dias você está lidando com a água, com a prachada, com as flores que você oferece. Depois você coleta toda essa água que foi oferecida no altar e leva até o Ganges. Então você usa aquelas guirlandas e você joga tudo isso no Ganges. E depois disso você pega água fresca do Ganges. Sim ou não? É assim que se faz? São elementos que fazem parte da prachada, da misericórdia do Senhor. Então você não deve jogá-los no lixo ou aqui ou ali, você deve levá-los até o Ganges. Então, como a água do puja também, você deve guardar a água desse pequeno reservatório e você pode virá-los de ponta cabeça. Então, todos esses itens que foram usados para a adoração do altar. E daí, depois que você vira isso de ponta cabeça no Ganges, você lava este receptáculo com a água do Ganges. Depois você o coloca numa posição e depois na outra. Existe todo um ritual. Você emborca ele de ponta cabeça e depois vira ele para cima.
e esse receptáculo fica virado para cima. Da mesma maneira, a sua cabeça funciona. Você tem que jogar fora tudo que está dentro do seu cérebro, virando a cabeça de ponta cabeça. Quando você presta reverências no chão, todas as sujeiras devem escorrer para fora e você deve fazer com que a sua cabeça receba a água pura do conhecimento, dos lábios de lótus do Vaishnava, toda vez que você presta reverências. Então, o Sr. Brahma vai dizer, Nama, Namami, eu me rendo, eu me submeto, eu reverencio. Namami Eva significa, Namanti Eva significa com certeza. Depois disso o que ele diz na gramática, quando duas palavras se aglutinam, elas formam uma nova palavra, feita de diferentes raízes. Então, Satu significa o sado. Então, Sammukha Iritam é a canção que sai dos lábios de lótus do sábio. Se você dividir, tem várias raízes, Sadu, Mukha, Iritam. Iritam significa Kirtan, pronúncia. Então, depois a próxima parte do verso diz Bhavadiya Bhartam, todas as tuas glórias. Então, dos lábios de lótus do santo, eu ouço a música que descreve todas as tuas glórias. Como em inglês, nós dizemos eu, você, mas no Bengali e no sânscrito você não diz isso. Você usa apni, em sânscrito também. Uma pessoa muito especial é chamada de Bhavato, Bhavata. Então está escrito, então todas as suas glórias a gente vai escutar dos lábios de lótus do santo. E esta outra palavra do verso, o que significa? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur vai explicar que esta palavra significa: eu posso estar na associação de todos os sábios. O Brahma diz, eu fico num lugar especial onde os sábios estão sentados, onde os Vaishnavas puros estão sentados, é lá que eu devo ficar. Uma pessoa que seja inútil, mesmo que ela fique com um grupo de sábios, mesmo que seja uma pessoa completamente inútil, mas ela vai adquirir qualidades, as mesmas qualidades de Vaishnavas puros se ela se associar com eles, se ela ficar com eles. Mas se você fica só com almas condicionadas, com ofensores que fazem ofensas no nome do bhajana, dia a dia a sua consciência vai decrescer. Você pode fazer isso, experimentar. Isso é científico. Como a vida precedente de Sadhanasiddha Naradaji Maharaj, Narada Muni. Um grupo de sábios foi até a vila onde ele era um menino pequeno. E aqueles sábios observaram Chaturmasya ali. Aquele menino não sabia quem era o Senhor Supremo, não sabia nada sobre as verdades espirituais. E aí, um dia, a mãe dele se vai. Ele não tinha nenhum suporte além da mãe. A mãe era o único suporte. E quando a mãe se foi, ele disse, que bom que minha mãe se foi, porque agora eu estou livre para fazer vida espiritual. Então, pela associação dos sadhus, ele alcançou o sucesso espiritual. Então, stane stitaha significa que devemos viver diante dos sábios, porque se eu fico diante do sábio, nós vamos estar sempre conversando sobre o Senhor Supremo o tempo todo. Eles não falam sobre coisas materiais. Então o Brahma vai dizer,
Como eu posso me render, então? Com o meu corpo, com minhas palavras e com a minha mente. Como as três dandas, a danda de um sannyasi é feita de 3 pedaços de bambu. E elas significam corpo, palavras e mente. Kai significa o corpo. Então, a danda vai poder punir o corpo, a fala e a mente. E como você regula tudo isso? Ouvindo continuamente o Harikata, até que você alcança Mukunda Seva, o serviço a Shri Krishna. Então, Mahaprabhu foi quem nos diz isso. Depois de tomar sannyasi, in Bengali, Mahaprabhu say, Prabhu kahe sadhu ei bhikkhuk vacham. Bengali. Então, em Bengali, Mahaprabhu disse, o Siddhanta daquele Tridanta Sannyasi é perfeito. Prabhu kahe sadhu means very perfect, of the bhikkhuk vacham. Mukunda sevai pai samsatta. Prabhu kahe Mukunda sevan nuto koilo. He wanted to accept the vow to do continuous Mukunda seva. Este sannyasi que Mahaprabhu glorifica, ele aceita o serviço de estar sempre servindo Mukunda, que significa servir Krishna. Mukunda Seva, Bhagavat Seva, tem o mesmo significado. Krishna é Mukunda, aquele que outorga o fim do samsara. Então, este é um Siddhanta Vichar perfeito, e Mahaprabhu continua. Ele diz, enquanto nós falhamos ao entregar nosso corpo, nossas palavras e nossa mente, Vacho Vegan, Kruda Vegan, Udarupasta Vegan. O que quer dizer este verso? Se você encontra um devoto exaltado que tem controle sobre o seu corpo, sobre sua voz, sobre sua mente, ele é automaticamente o Guru. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, o Guru não pode ser formado, escolhido por uma eleição ou por uma seleção, por uma escolha. Aqueles que assumem essa posição dessa maneira já caíram, mesmo que não tenham sido identificados como falsos Vaishnavas, como Vaishnavas que caíram. Então, existe uma diferença entre o verdadeiro Vaishnava e aquele que assume essa posição de maneira indevida. E Rupa Goswami vai dizer no primeiro verso do Upadeshamrita, ele vai elencar as qualidades de um Jagat Guru, de um verdadeiro sannyasi. Mas ninguém entende, as pessoas falam, as pessoas não leem nem o Upadeshamrita, nem o Manashiksha. Eles acham que esses textos são como insultos. Eles querem ler livros hiper elevados, eles querem ler Ujjvala Nilamani, porque eles vão dizer que esses livros são como um abecedário. Eles têm tanta audácia que eles vão achar que as instruções preliminares são como um abecedário infantil, e eles querem falar de assuntos elevados demais. Prabhupada Bhaktisiddhanta discutia o Upadeshamrita durante festivais inteiros. Um Kartik Vrata ele discutiu inteiro, o mês inteiro. Que profunda discussão e análise ele fez. E nós somos audazes, nós achamos esses livros básicos, nós queremos ler coisas mais elevadas, porque nós não temos submissão. Nós estamos fingindo, fazendo um teatro de vida devocional. Dessa maneira não é possível. Então o Brahma vai dizer, através do corpo, da fala e da mente, eu posso me render. Eu sei que o seu nome, ó Senhor, é Ajit. Ajit é aquele que é inconquistável. Mas mesmo assim,
Os seus devotos puros conquistam seu coração. Krishna e o coração de Krishna não são diferentes. Nós somos relativos, o nosso corpo é uma coisa, nosso nome é outra, nosso coração é outra. Mas Krishna é uma coisa só. E dessa maneira nós devemos começar Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga não é um brinquedo. Em primeiro lugar eu disse, se você quer nadar no oceano do êxtase transcendental, então você tem que ter paciência, entender tudo isto. Mas se você não quiser nadar nesse oceano, então faça o que você quiser. Mas Mahaprabhu deu uma condição básica, inicial. Qual é? Aqueles que estão realmente interessados em fazer Bhagavat Bhajana devem tomar muito cuidado sobre dinheiro, posição, prazeres, fama. Joshit, o que significa? Joshit Karma. Joshit tem um significado interno. Isso não significa a atração que o homem sente pela mulher, que a mulher sente pelo homem. Mahaprabhu está falando, ele não só fala, ele também demonstra no seu comportamento. Ele rejeita Chota Haridas por tempo indeterminado, porque ele está sentado no coração de todos como Paramatma. Chota Haridas não comete um erro gravíssimo, ele só tinha um desejo que se manifestou. Então, quando ele foi buscar arroz na casa de Madhavi Devidasi, ela tinha uma serva. Chota Haridas não faz nada, ele mentalmente olha para ela e sente um interesse sutil mental. Mas Mahaprabhu, quando come o arroz que ele traz, ele diz: "Da onde vocês trouxeram esse arroz tão refinado? Quem trouxe?" E ele respondeu: "Chota Haridas." Depois de tomar a prashada, Mahaprabhu vai até o Gambhira Mandir. Ele dá instruções para Govinda. Govinda, a partir de hoje, Chota Haridas não pode entrar aqui. Tome cuidado. A partir de hoje ele está proibido de entrar aqui. E continuamente por um ano, Chota Haridas espera. Talvez Mahaprabhu vai me dar misericórdia. Nityananda e Ramananda pedem para ele: "Senhor, dê uma pequena oportunidade." Mahaprabhu não responde. Mahaprabhu diz: "Minha mente não está sob o meu controle." Aqueles que estão numa ordem renunciada, se eles têm esse tipo de comportamento, eu não vou aceitar, não peça para mim. Depois de um ano, Chota Haridas foi até a confluência do Ganges, do Yamuna e do Sarasvati, no Triveni. Ele decide abandonar o corpo ali. E depois, um dia Mahaprabhu pergunta: "Chota Haridas mandou alguma mensagem?" E um devoto diz: "Prabhu, por um ano ele estava esperando receber sua misericórdia. Depois de não receber sua misericórdia, ele decidiu abandonar o corpo. E foi até Triveni Sangam, a confluência desses três rios sagrados, e deixou o corpo ali. Mahaprabhu sorriu. Only passing small letter. Mahaprabhu smiling. Joshi Sanger Hai Vaishya Prashya. Joshi Sangha, those who are doing aqueles que estão querendo se associar sensualmente,
como sannyasis, eles têm que agir dessa maneira. Não existe outra solução. Por outro lado, Mahaprabhu sabe que Raya Ramananda vai vestir moças, ajudá-las a se vestir para que elas dancem para Jagannatha. Mas Mahaprabhu não vai criticá-lo, não vai ficar bravo. Pradyumna Mishra, um outro devoto, chamado Pradyumna Mishra, ele se coloca numa péssima posição, pois ele não consegue perceber a elevação espiritual de Raya Ramananda. Quando Pradyumna Mishra pediu que gostaria de ouvir seu Harikatha, e Mahaprabhu diz, eu não sei dar Harikatha, fale para ele ir até Raya Ramananda. E este devoto, Pradyumna Mishra, vai até lá. Aí ele chega lá e fala, onde ele está? Onde está Raya Ramananda? Ele está ocupado com essas moças, com essas bailarinas. E esse devoto fica chocado, como que um celibatário está fazendo isso. Então, quando ele volta, Mahaprabhu pergunta para ele, você ouviu Harikatha de Raya Ramananda? Ah, não. Aí ele fala, você errou, você cometeu uma grande ofensa, vai de novo e ouça a Harikatha dele. E Mahaprabhu corrige. Ele vai dizer, Raya Ramananda Roya. Somente Raya Ramananda tem esse poder. Eu sou sannyasi. Se eu ouço o nome de uma mulher, meu coração se agita, Mahaprabhu disse. Ele diz isso em Bengali. Mahaprabhu diz, eu me identifico como sannyasi, mas eu não tenho poder contra a Maya. Se eu ouço o nome de uma mulher, meu coração reage. Quem pode estar pacificamente, sem nenhuma reação, diante de uma mulher? Isso está escrito no Bhagavatam. Um sannyasi não deve estar sozinho, nem um homem deve estar sozinho, nem com a sua mãe, com a sua filha, com a sua irmã. Porque a mente é perigosíssima. A alma condicionada é tão sensível a esse ponto que a energia sensual pode passar e as pessoas não conseguem se corrigir. You can think that Puman or man is and can be compared with a pitcher of ghee, and woman can be compared with the fire. Maharaj está comparando o homem com o ghee e a mulher com o fogo. Então, que o ghee pode atear fogo perto das chamas. As mulheres devem ser comparadas com o fogo e o homem com o ghee. Nós podemos identificar muitas evidências desta questão. Mas como que Mahaprabhu não fica bravo com Raya Ramananda? Porque Mahaprabhu não fica bravo com Raya Ramananda e quando Mahaprabhu rejeita Chota Haridas. Qual é a razão? A razão é única. Porque Raya Ramananda serve aquelas pequenas moças como se ele servisse Radharani. Eu sou uma serva de Radharani.
Ele tem consciência desse nível. Por mais que ele esteja num corpo masculino. Mas ele sempre pensa, estou servindo Radharani. Porque ele é a própria Vishaka Sakhi. Então não existe questão de reação para quem está nesse nível de consciência. Não existe uma reação para quem está nesse nível. Você quer entender Bhakti Yoga? Você tem que entender isso. Não somente Raya Ramananda, muitos devotos da Gaudiya, eles estão acima da reação sensual. Em Vrindavana existem muitos casos de sadhus que alcançam esse nível, como Krishnadas Babaji Maharaj. Ele era um Siddha Mahatma. Então, quando eu estive lá no Surya Kunda, então lá existia um outro Babaji que era discípulo de Krishnadas Babaji Maharaj. Ele era um outro Siddha Baba. E um outro também estava em Kama. Kamavan, na floresta de Kama, na beira do Vimalakunda. Eu já estive lá. Quando eu passava por lá, eu ia visitá-los. Nós nos sentávamos no chão ali, eu dormia deitado no chão como um mendigo. E você não pensa que você é um mendigo, você não pode fazer o parikrama de Vrajamandala, de Vrindavana. Muitas pessoas começam o parikrama, mas não conseguem completá-lo. Eles ficam com febre ou com disenteria, algum inseto pica. Com toda a misericórdia de Bhuteshwara Baba, nós podemos fazer o parikrama. Ele é a autoridade de Vrajamandala. É uma forma do Senhor Shiva. Agora eu não tenho mais tempo, eu não sou mais um mendigo, eu sou um cavalheiro. Eu não queria me tornar um cavalheiro, eu preferia aquela vida crua. Ninguém olhava para mim. Eu era como um mendigo. Todos os dias eu fazia o parikrama de Govardhana, cantando os santos nomes. Comia um chapati por dia, não tinha tensão nenhuma. Agora também eu não estou tenso. Se vocês me deixarem, eu posso voltar para lá. De qualquer forma, esse Krishnadas Babaji Maharaj, muito tempo atrás, aproximadamente 150 a 200 anos atrás, uma vez um rei, o rei de um estado, ele quis testar Krishnadas Babaji Maharaj. O teste que ele faz é algo tão perigoso que você não pode imaginar. Ele vai pedir que a rainha, toda cheia, coberta de joias, testasse Babaji Maharaj. Mas ele falha. Babaji Maharaj estava fazendo o bhajana. E quando ele ouve o som dos ornamentos, então os seus pelos arrepiaram. Ele pensou, Radharani está vindo. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram, porque ele pensou em Radharani. Ao invés de pensar numa figura feminina, ele começou a chorar e desmaiou, imaginando que aquele som, o som daquelas joias, daqueles braceletes, fosse o som de Radharani se aproximando. E ele entrou neste bhava, nesta emoção extremamente elevada. Assim, os verdadeiros Vaishnavas superam todos os testes. Então, Mahaprabhu vai aprovar o comportamento de Raya Ramananda, mas ele vai corrigir Chota Haridas. Eu não vou suportar seu comportamento. Peçam que ele não volte aqui. E Mahaprabhu vai dizer, Raya Ramananda é a única personalidade que pode permanecer diante das moças, mesmo depois de servi-las, sem sentir reações no seu coração.
É por isso que o seu corpo é aprakrita. O desejo material não pode tocar seu coração, kama material. Então, Rai Ramananda uma vez escreveu uma peça de teatro chamado Jagannatha. Diante de Jagannatha, todos os dias, às 9 da noite, quando ele ia, Jagannatha ia dormir, as dançarinas iam dançar para ele. E elas tinham um caráter muito puro, elas nunca se casam, as dançarinas de Jagannatha. Então, em Muktinatha, no Nepal, também existe esse mesmo sistema, mas eu não sei se lá se elas são virgens ou não. Elas são moças dali das montanhas. Elas deveriam ser virgens a vida toda, mas eu não sei porque eu nunca fui. Mas em Jagannatha Puri, sim. Essas moças estão dedicadas a Jagannatha, elas não podem se casar. Elas fizeram esse voto para dançar diante da deidade. Somente Jagannatha pode vê-las. Ninguém pode vê-las. Essa dança ocorre com o templo fechado. Só as dançarinas do Senhor dançam diante da deidade. Ninguém pode vê-las, nem os pandas ficam. Então, Rai Ramananda, ele quer fazer essa peça ser interpretada por essas moças diante de Jagannatha. Esse era o humor puríssimo de Rai Ramananda. Ele escreveu essa peça e lhes ensina, quando você quiser dizer isso para Jagannatha ou aquilo, porque ao dançar, a dança no sul da Índia é muito importante, ela é feita de coisas às vezes minimalistas, o olhar, as mãos, a posição dos pés. Então, qual é a pose que elas vão fazer o quê? E que pose expressa qual sentimento ou qual bênção de Krishna? Isso é uma dança muito sofisticada, difícil de aprender. E Mahaprabhu fica muito contente com Rai Ramananda e fica bravo com Chota Haridas. E nós temos que entender disso, que Bhakti Yoga, que nós não podemos dar esse mesmo tipo de garantia diante dos yogis e dos gyanis. O que vai acontecer com o esforço deles não pode ser previsto. Mas a Bhakti Yoga que nos traz Mahaprabhu, que nos mostra, exemplifica Mahaprabhu. Na sua vida inteira, ele nunca conversou com nenhuma outra mulher. Ele só fala com Vishnupriya de maneira muito moderada, como Lakshmi e Narayana. Não existe nenhuma associação física entre eles. Eu escrevi pela misericórdia do nosso Guru Varga um livro sobre Vishnupriya em Bengali de Srila Shandas Babaji Maharaj. Mas como é que vai ser traduzido? A vida é muito curta. Nós temos tanto seva. Então ontem nós estávamos dizendo que é realmente muito difícil. Porque qualquer outro processo, não há garantias que nenhum outro processo satisfaça o Senhor Supremo. Então eu disse que este mantra descreve um ponto vital. Este mantra traz instruções que nos fazem realizar Swarupa Siddha Bhakti. Se você alcança esse nível, você recebe um sinal verde no caminho de Bhakti. Priti significa um amor tremendo pelo Dhamma sagrado. Os devotos puros, eles não querem sair do Dhamma sagrado. Eles se sentem mais confortáveis no Dhamma sagrado. Srila Jiva Goswami Pada nunca quis sair
Raghunatha Das Gosai também nunca quis sair do Dhamma sagrado. Rupa, Sanatana, uma vez que eles vão para lá, eles não saem mais. Eles vieram encontrar Mahaprabhu, pois Mahaprabhu chamou. Mas Jiva Goswami Pada, nós não temos informações dele ter vindo. Pela instrução de Mahaprabhu, Rupa Goswami foi forçado a vir pela ordem de Sanatana Goswami. Mas nós não sabemos se Jiva Goswami Pada veio ou não. Raghunatha Goswami já estava em Puri com Mahaprabhu. Depois ele foi para Vrindavana. Depois nunca mais saiu de lá. Mas aquele rei Akbar Bassa, ele pede para Jiva Goswami, por favor, venha Goswami resolver esses problemas, porque aqui há uma discussão sobre o Ganges e o Yamuna. Quem é mais elevado? Quem dentre os dois é superior? E Shila Jiva Goswami vai dizer: eu não posso dormir aí no seu palácio. Então, Jiva Goswami, o rei fala: eu vou trazer você numa carruagem muito rápida, não se preocupe. Você vem, discute 2, 3 horas e volta. Você não precisará dormir aqui. Ele diz: eu não posso ficar em lugar nenhum a não ser Vrindavana. Então, pelo pedido desse rei Akbar Bassa, ele foi numa carruagem veloz nesta assembleia, discutiu e provou que o Ganges é excelente, pois ela é a água que lava os pés do Senhor Supremo. Mas Yamuna não pode ser comparada, pois Yamuna é propriedade de Krishna. É uma questão relativa aos passatempos pessoais de Krishna. Ela está fora do concurso. Nós não podemos tentar entender. Yamuna se manifesta na forma de Kalindi. Um dia nós vamos explicar esse Siddhanta Vichara. A água do Yamuna, Kalindi e Yamuna não são diferentes. Existe uma microscópica diferença que nós vamos explicar um dia, em alguma aula no futuro. Mas Krishna se casa com Kalindi, que é Yamuna. E Yamuna é uma propriedade pessoal. Yamuna é Swarupa Shakti. Ela é uma forma, ela é uma energia interna do Senhor Supremo. Todos os gopis estão sempre chorando de maneira muito dolorida. Mas Yamuna, por conta da sua associação com Krishna, é superior a qualquer coisa, pois Krishna está sempre pensando em Yamuna. Então Jiva Goswami Pada estabelece esse Siddhanta nesta assembleia. E esse seu desejo de voltar para Vrindavana imediatamente é o seu Dhammanista. Gurunista é a fé firme no Guru. Dhammanista é a fé firme no Dhamma sagrado. That is not offense. You don't think that he has done offense. He has taken resolution not to go out of Kshetra, but he was bound to break. Então Maharaj está falando de um outro sadhu que também decide não sair do Kshetra, de um local sagrado. Mas ele só consegue quebrar essas regras por Jagannatha. E aí não há problema. Se alguém faz algo errado no meu nome, se alguém faz algo errado por mim, ele está certo. Porque eu sou a fonte, eu sou a nascente de toda a verdade. Se alguém faz algo imperfeito por mim, isso se torna bom.
Mas se alguém faz coisas perfeitas sem mim, o que ele faz é inútil. Krishna diz. So, no maya vesita dhiya kamaha kamaya kalpate bhajita kutita dhana no prayo bijayo ishvate. I told that day. So, before starting pure devotional activities, então, antes de começar com atividades puramente devocionais, você tem que limpar o seu background, o seu... as suas experiências. Às vezes me escapam esses mantras. Ela diz que depois ele se lembra, né? Aqui, agora ele se lembrou do mantra. Está escrito dessa maneira. Se você acrescenta fogo ao combustível, combustível ao fogo, o fogo não decresce. Portanto, desnecessariamente, como tolos, estamos querendo incitar os nossos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos não cooperam com Bhakti, a nossa mente não coopera com Bhakti. Mas você tem que aprender a se restringir, pois o tesouro está dentro de nós, não fora. Como cego, nós estamos procurando o desfrute. Cadê o desfrute? Mas o desfrute não está fora, o desfrute está dentro. Então, eu gostaria de retomar as evidências que nós apontamos no Harikatha de ontem, para que nós nos tornássemos bastante sérios para tentar entender Bhakti, mas não uma Bhakti ordinária. Aos Gaudiyas vamos seguir uma Bhakti praticada por Chaitanya Mahaprabhu. Não nos interessa uma Bhakti geral, externa. Por que nós deveríamos seguir qualquer outra pessoa? Nós temos que seguir Gauranga Mahaprabhu. Se esse é o nosso ideal, nós temos que ser muito reservados e tomar muito cuidado. É 100% possível alcançar esse nível pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Através de um esforço pessoal, não é possível. Então, ontem nós estávamos falando então, Krishna está falando de Urchita Bhakti, não de uma Bhakti meio contaminada com outras, com anartas. Ele está falando de uma Bhakti puríssima, Bhakti Urjita. E agora Krishna vai estabelecer este Siddhanta, mesmo Uddhava tendo já uma concepção sobre tudo isso. Caso contrário, Krishna não teria aceitado Uddhava como Acharya. Krishna determina que Uddhava será uma personalidade apropriada, que ele pode apontar como um Acharya. No meu lugar, no lugar de Krishna, Uddhava diz, não, você quer que eu fique no seu lugar? Sim, Uddhava, você é o único qualificado. Quem eu posso colocar no meu lugar? Só posso aceitar Uddhava. Mas Uddhava vai receber de Krishna um presente elevado no seu coração. Vindavane kimapi gulmalatau sudinam jadustajyo sajjanamajyo pathan chehitva bheju mukunda padavim sudham. Então, como seria possível que ele afirmasse isso?
Quem vai dizer isso, Uddhava? Eu quero glorificar, eu quero fazer o seu arati. Eu quero glorificar a partícula de poeira dos pés das gopis, diz Uddhava. E a glorificação das gopis pode purificar infinitos mundos. O que as gopis querem dizer sobre Krishna? Através de das suas emoções de êxtase. E uma vez que eu vi esses sentimentos expressados por elas, eu nunca mais esqueci, disse Uddhava. Eles estão acima da minha imaginação, eles são inconcebíveis. Que tipo de amor elas têm? É possível? Esse tipo de amor no mundo material é possível? Em sânscrito nós falamos de Prema Udgar. Udgar significa que você regurgita este amor que transborda no seu coração. Uddhava vai dizer, por tempo indeterminado, minha alma não pode esquecer o prema que eu vi manifestado nas gopis. Então Uddhava fala dessa maneira. Então, como um devoto da Gaudiya, nós devemos manter esse ideal como nosso objetivo. Isso não significa que amanhã você vai virar Gopi, eu não estou dizendo isso. Então, no nosso Guru Varga, muitos deles, como Krishnadas Baba, ele entrou em Sakyaras. Mas Mahaprabhu já mostrou que nem todos recebem o mesmo objetivo. Às vezes, tudo depende da nossa Swarupa original. Mas nós temos que ter uma ideia, se nós devemos subir no alto dos Himalaias, nós temos que calcular como nos mover com esse objetivo. Caso contrário, nós não vamos conseguir nos sentir inspirados. Se não há um ideal na sua vida, você não tem mais inspiração. Diante de você, o ideal deve se manter, Gauranga, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada. Noite e dia nós devemos pensar no comportamento de Bhaktivinoda Thakur. Meu Deus, como ele agiu a vida inteira. Ele dormia 2 horas por noite. Assim ele entrou para Nitya Lila, para os passatempos eternos. Quando nós vamos desenvolver este desejo, este comportamento, essa condição, este humor, nós queremos isso de coração. E Bhaktivinoda Thakur nos descreve que devemos fazer isso em seus kirtanas. Neste lindo kirtana, ele descreve este ponto. Kabe Habe Bolo, quando eu vou subir para este nível? Esse é um kirtana muito lindo. Eu prometo a você, deixe tudo. Leia os kirtanas de Narottama Das Thakur de Bhaktivinoda. Eu prometo que é possível chegar até o Senhor Supremo. Faça esses kirtanas todos os dias, eles contêm todos os segredos. Existem devotos que não leem nada, eles só leem o kirtana, fazem kirtana. Krishna gosta muito dos kirtanas. Eles são muito lindos. E na beira do Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur cantava os santos nomes, observando
used E to Prabhupada go to Bhaktisiddhanta Bhajan também, and used to write so many things. no seu Bhajana Kutir, ele escrevia So this way, muitas coisas. Bhagavan going to promise to Uddhava. Dessa maneira, o Senhor Supremo vai vai prometer para Uddhava. Uddhava, mesmo uma pessoa de classe muito baixa, como um chandala, como um comedor de cachorro, pode ser purificado através de Bhakti Yoga. Agora você entende as glórias de Bhakti, diz Krishna a Uddhava. Atma priyo satam bhaktim punati manishta sapakan upi sambhavat. What speaking? Que diz este mantra? Ekaya grahya bhaktya aham ekaya grahya shraddhayatma priyaha satam bhakti punati manishta sapakan upi sambhavat. Mesmo as pessoas de uma casta, a casta mais baixa, todos podem ser purificados. E aqueles que são devotos puros, eles sempre dependem de Bhakti, de uma maneira ou de outra. Então, amanhã nós vamos continuar desse ponto. Amanhã é Ekadasi. Temos que observar o Ekadasi de maneira perfeita, com Kirtana. Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Vanchaka Putrasya Kipa Sindhu Bhavishya Patitanam Pavunabho Vaishnavyo Namo